Pessoas retornam à Lua e dessa vez é verdade. Será mesmo? O lançamento da missão Artemis da NASA aconteceu no dia da mentira, 1º de abril, e isso reacendeu algumas das teorias conspiratórias mais presentes sobre a farsa do homem na Lua. Se foi possível seres humanos irem para a Lua nos anos 60, sem computadores modernos, sem inteligência artificial, como que nós perdemos toda essa tecnologia e levou tanto tempo para retornarmos? Quando muitas pessoas compartilham uma mesma ideia sobre uma farsa, um teatro, elas buscam explicações que reforçam essa crença mesmo diante das evidências. Esse fenômeno se relaciona com a chamada dissonância cognitiva. Ou seja, o desconforto gerado para sustentar ideias conflitantes, que frequentemente leva à reinterpretação da realidade para manter a consistência interna. Trata-se de um processo complexo que envolve tanto aspectos cognitivos quanto emocionais. A prerrogativa é que durante a corrida espacial houve tanto investimento em propaganda que o que aconteceu teria sido apenas isso, um show. E teria até mesmo o envolvimento do diretor Stanley Kubrick. Em 1961, o programa Apollo teve início, levando homens à Lua. Homens. A diferença dessa vez é que estamos diante da possibilidade de levar a primeira mulher para a superfície lunar. E isso é histórico. Com mais representatividade, mais mulheres poderão sonhar e, de fato, integrar missões espaciais no futuro. E isso sem a necessidade de enviar mais de 200 absorventes para uma única mulher passar alguns poucos dias no espaço, como realmente já aconteceu na nossa história recente. E ainda não tinham certeza se seria suficiente. Vocês entendem o quanto a presença de mulheres em atividades originalmente masculinas é tão importante? Isso nos ajuda, inclusive, a falar mais abertamente sobre temas que até então eram tabu, como menstruação e as diferenças fisiológicas entre homens e mulheres. E por que isso importa? Você já pensou em como é o banheiro no espaço? Algumas missões já consideraram, inclusive, segurar as necessidades fisiológicas. E muitas tecnologias atuais envolvem sucção e contenção do corpo em microgravidade. Embora alguns materiais tenham sido desenvolvidos em paralelo às missões espaciais, essas missões impulsionaram e muito o avanço de tecnologias tanto para a saúde quanto para o suporte à vida nos mais distintos contextos. E hoje, há sistemas sanitários que custam dezenas de milhões de dólares, tudo para evitar que alguns resíduos fiquem flutuando na cabine do astronauta durante sua missão. Imagina que desagradável seria isso. Tudo isso pode parecer detalhe, mas não é. Isso reflete uma preocupação direta com os riscos ergonômicos e psicossociais, aqueles relacionados à organização, ambiente, às relações e ao impacto disso tudo na saúde mental e no desempenho humano nos mais diferentes contextos. E nesse caso, o espacial, estamos nos referindo a um ambiente ultra confinado, isolado e altamente estressor. Esse é um dos ambientes mais extremos que um ser humano pode realizar suas atividades. E sim, astronautas estão trabalhando. É um trabalho remunerado, com uma vista privilegiada, é verdade, mas com uma série de atividades e tarefas que permitem a sobrevivência da tripulação e o sucesso da missão. Uma tripulação de 4 pessoas altamente treinadas e que passaram por inúmeras simulações. Essas simulações são fundamentais para que a gente consiga compreender e aprimorar as condições de trabalho e convivência 24 horas dessas pessoas nesses ambientes extremos, que permitem antecipar os desafios das interações humanas e oferecer melhores condições para as respostas relacionadas ao funcionamento cognitivo e emocional dessas pessoas, para o enfrentamento de claustrofobia, ansiedade, pânico e até mesmo, em casos mais extremos, de episódios psicóticos. No espaço, um erro pode ser fatal. E na maioria das vezes não se trata de uma única causa, mas uma combinação de fatores, como por exemplo, fadiga, sobrecarga cognitiva, falhas de comunicação, pressão emocional e limitações do próprio sistema. Erros humanos são frequentemente precursores de acidentes, que podem ser preditos e prevenidos.
E quando falamos da missão Artemis, mais de 50 anos após a missão Apollo, estamos também falando de percepção de risco. Isso é matéria de psicologia. Estamos falando também que astronautas estão sentados em um foguete, basicamente uma bomba, com milhões de litros de combustível sendo queimados para poder superar a gravidade da Terra. Após o lançamento, partes do foguete se desprendem e, no momento adequado, realiza a chamada injeção translunar, seguindo em direção à Lua, que está a cerca de 384 milhões de quilômetros da Terra. Isso é quase 20 vezes mais distante que a órbita de um satélite de GPS, aquele mesmo que você usa para chamar um carro por aplicativo. São alguns dias de viagem até a Lua, mas dessa vez ninguém vai pousar. A proposta é orbitar a Lua e retornar para a Terra. E isso por si só já é uma enorme conquista. Validar sistemas técnicos e humanos é o que vai nos permitir voltar à Lua para pousar definitivamente e quem sabe até estabelecer algumas colônias na Lua. E então, finalmente, pela primeira vez, uma mulher poderá pisar em solo lunar. Nós já fizemos isso antes, em nome da humanidade, mas nunca de forma tão representativa e simbólica. Esse não é apenas um retorno, é o início de uma nova era.